Bom, pessoal, continuando aqui, né? É, vimos aí a parte de instrução, né? Mais ou menos as operações. Veremos agora o conceito de programa, né? O que é um programa? Programa é um conjunto de instruções arranjadas de maneira organizada por um programador com o objetivo de informar ao computador qual a tarefa que deverá ser executada. Bom, pessoal, a gente fez programa na disciplina várias vezes, né? No caso, que são justamente essa parte aqui, né? Como eu falei, sempre falei, né? Tem que ser de maneira organizada, o passo a passo, né? Com o objetivo de informar o computador qual tarefa ele tem que fazer. E como eu falei várias vezes, né? O computador só entende de uma forma, que é daquela que nós estudamos, né? Temos que fazer o passo a passo, temos que fazer ele entender o que nós queremos que ele faça. Como eu falei, né? Vulgarmente ele é burro, então ele não vai saber o que tem que fazer. Então temos que fazer o passo a passo e indicar o caminho para ele executar e fazer a tarefa que mandarmos. Só que temos que saber fazer isso, né? E como vem sendo feito aí, foram feitos os trabalhos na última disciplina, e esse primeiro trabalho aí foi para vocês verificarem, né? Fazer o retorno no caso, né? Na disciplina eu pedi para vocês fazerem os programas e nesse trabalho eu pedi para vocês só analisar, né? O que está acontecendo, apontar, apontar as variáveis e fazer, né, o rastreamento. Rastreamento é você atribuir valores lá no código e simulando o que o computador está fazendo, né? Com, com ele. É importante também você saber fazer o rastreamento do programa para poder você conseguir entender algumas coisas, porque como eu falei anteriormente, dificilmente a gente vai fazer o programa do zero. A maioria das vezes ele vai estar pronto e a gente tem que entender o que está acontecendo para poder conseguirmos fazer o que foi pedido, né? Então, o foco do trabalho lá era basicamente você analisar e fazer o rastreamento do código. Bom, continuando aqui, pessoal, os programas em geral são armazenados na memória do computador. Ou seja, quando a gente fazia os programas lá no Visual G, a gente estava no compilador, que era o programa, né, o Visual G. Aquilo estava armazenado temporariamente na memória e quando nós executávamos, ele pegava da memória e jogava lá pro programa que é responsável para fazer a interpretação e fazer os procedimentos necessários para fazer o que estava sendo pedido, né, no caso. Bom, o segundo conceito aqui dos próximos, né, que vimos aqui o programa e software. Softwares são os programas que são carregados na memória do computador para serem executados. Por exemplo, o Windows, sistema operacional, né, o Office, pacote Office, né, a C++, Netscape, Visual G. Então, o software é o meio de campo ali também, né, entre o usuário e a máquina. O usuário faz, né, que nós somos usuários, nós fazemos lá as instruções, as instruções que são os comandos necessários para que nós possamos nos comunicar com o computador e fazer o que é necessário. Só que são várias camadas, né, pessoal? O software é uma das pontas aqui, no caso. É a ponta que fica com o usuário para poder nos comunicarmos. A gente vai ver isso aí mais pra frente, daqui a pouco. Além do programa do software, pessoal, temos aqui o firmware. O que é o firmware? Firmware são os programas que já estão previamente armazenados em uma memória não volátil, ou seja, uma memória fixa, né? Que no caso é a ROM, a PROM, EPROM e a Flash, e que permitem a operação fundamental de um computador, inclusive a carga de programas, softwares na memória para serem executados.
Pessoal, o firmware é como mostra aqui a figura, né? Eu coloquei. Ele é o meio de campo na máquina, no caso, no computador, no sistema. Ele é que faz, por exemplo, ele que faz todas as ligações, né, para o hardware e disponibiliza aqui para o software. Bora ver o que é hardware, né? Hardware é a parte física do computador, né? Hardware são as partes eletrônicas, eletromecânicas e ópticas do computador. É o gabinete, é o monitor, são a parte periférica, a parte física. Como eu falei anteriormente, pessoal, o firmware, como mostra aqui a figura, é o cérebro. Ele que faz todas as ligações e o software é basicamente são as ferramentas para que nós possamos aqui mexer com o cérebro e o cérebro vai lá e faz a ligação lá com o hardware e assim ele faz esse link e podemos usar o parte de processamento do computador, beleza? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é basicamente isso aí. No caso, a, o firmware é a ponte, né? E sem ele não dá para fazer nada, né? Vocês podem perceber aqui. E vamos continuar aqui, né? Bom, vocês verificaram que nós fizemos esse passeio todo aí, né? Vimos vários conceitos aí e fomos subindo, né? Começamos lá com a parte inicial, que é o bit, que é a menor unidade de lógica lá do computador. Aí foi para o byte, aí foi para informação binária. E vimos lá conceitos de programas, de instrução, de software, hardware, firmware. E agora a gente vai verificar mais aqui já na parte final, no caso, né? Aqui temos aqui classes de computadores, pessoal. Computadores de desktop. O propósito geral, variedade de software. No caso aqui, a gente tem aqui tem o PowerPoint, tem o Microsoft, tem os jogos de computador, né? Sujeito a balanceamento de custo e desempenho. Bom, eu recordo que eu falei um pouco sobre isso ontem, né? Sobre sistemas embarcados, né? Que dependendo do propósito, o custo e desempenho é relacionado a isso. Mas nesse caso, computadores de desktop, que são os computadores comuns que nós usamos, né? Eles têm essas características aqui, que no caso, de acordo com o balanceamento, né? Se você quer um computador só para digitar trabalho, não precisa ter um desempenho grande, né? Porque como eu falei lá anteriormente, né? Com relação aos microprocessadores, para você ter um jogo melhor, você tem que ter um microprocessador também bom para poder você conseguir rodar, né? Porque tem a ver com velocidade de processamento, né? Como vocês já viram ontem, o microprocessador ele tem uma unidade lógica aritmética que é o que faz, né, os cálculos para fazer o processamento acontecer, né? E vai depender, né? Por isso que aqui tem esse balanceamento, né? Custo-benefício. Se você quiser uma máquina poderosa, o custo vai ser alto para poder o desempenho também ser alto, beleza? Isso aqui não é uma média, não é um número inversamente proporcional, né? No caso aqui, quanto maior o custo, vai, aqui vai ser maior o desempenho, no caso. Computadores e servidores, pessoal. Baseado em rede, tem alta capacidade, desempenho e confiabilidade. Vão desde pequenos até mega servidores. Pessoal, eu recordo que ontem um colega perguntou o que é um supercomputador. Bom, supercomputador, pessoal, basicamente são vários computadores juntos e os computadores servidores eles se caracterizam, né, como supercomputadores porque eles são extravagantes no caso, porque eles lidam com uma grande quantidade de dados e ao mesmo tempo eles têm que ter um poder de processamento muito alto para poder suprir a necessidade dos usuários, né? No caso aqui, quando a gente usa a internet, a gente está usando servidores lá dos Estados Unidos, da China,
E nesses lugares, pessoal, tem, né, em alguns casos, os computadores ficam até é, em salas refrigeradas 24 horas, ou, no caso, não recordo o local, mas eu acho que foi na Rússia, eles optaram por colocar num lago congelado o servidor para poder resfriar mais rápido, porque vocês sabem que quanto mais energia é utilizado, mais calor é gerado. Então, vocês podem até verificar, até no celular, quando você está jogando, vendo outras coisas, o celular esquenta porque ele está fazendo um processamento muito alto, no caso. Se você tem um videogame aí, você toca nele, vai estar super quente porque ele vai estar trabalhando aí de médio a topo, no caso. Então, quando você está usando muito o desempenho dele, o calor vai ser certo no caso, né? Então, esses supercomputadores, eles também são esses computadores servidores, né? Porque eles são extravagantes. Por conta disso, né? Alta capacidade, desempenho e confiabilidade. E para ter tudo isso, se nós colocarmos aqui nesse balanceamento de custo-desempenho, né? Quanto maior o desempenho, maior o custo. E aí entra a alta capacidade e a confiabilidade. Isso aí vai lá para cima. Beleza? Computadores embarcados. Nós tivemos aí ontem, né? Uma prévia, né? E eles são escondidos como componente do sistema. Ou seja, eles são, dependendo da aplicação, eles são pequenos, são imperceptíveis. E eles têm que aguentar severas restrições. Eles têm que aguentar, além de ser pequenos, né, dependendo da aplicação, eles têm severas restrições de energia, desempenho e custo. E a nossa nessa disciplina, né, nós estamos tendo aí a parte introdutória, né, sobre microprocessadores, mas também teremos a parte de microcontroladores e ele se encaixa aqui perfeitamente nessa situação, pessoal, porque o microcontrolador ele é também usado em sistemas embarcados e eles também têm essas restrições aqui de energia, desempenho e custo. Por isso que nós temos que saber dizer ao microcontrolador, pelo programa, né, o que deve ser feito de forma mais sucinta, né, e devemos dominar todas as definições, né, lá da programação de linguagem C, como vimos lá no início, no finalzinho do curso. Aquilo lá vai ser extremamente necessário, ponto flutuante, aguenta quanto de dados, ponto inteiro, então é necessário, isso vai ser muito necessário quando começarmos a prática de microcontroladores, porque senão vai acontecer aqueles erros de excesso de memória no caso, beleza? Continuando aqui. E pessoal, é muito importante falarmos também de desempenho, né? É, vi- é, estão, é, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Mas pulamos aqui de todas aquelas definições, né? Pulamos aqui por a classe de computadores. Começamos pelos computadores normais, pelos supercomputadores. Pulamos aqui para embarcados, que é onde nós vamos atuar. E agora a parte de desempenho, né, pessoal? Porque faz tudo parte da nossa disciplina. Desempenho. Bom, fizemos vários algoritmos, né? Aí no decorrer da disciplina anterior. E ele determina o número de operações executadas, né, pessoal? O algoritmo. Nós podemos resolver o problema de várias formas, né? Só que vai ter que ter uma análise para poder vermos o que deve ser feito de fato, né? Porque lembrando lá daquela situação do rapaz que queria comprar comida lá no supermercado, né? E tinha que atravessar a rua. Só que essa rua é movimentadíssima. Resgatando isso, né? Se não tivesse nenhum carro, o melhor método era atravessar diretamente, né? Da frente da casa dele para direto para o mercado. Só que nesse caso tinha muito carro em movimento e o caso mais seguro era você atravessar na faixa. Então, vocês recordando disso daí,
Dependendo da situação, a gente pode fazer a bolar a resolução de um problema assim simples, né? Que não vai causar muito, não vai usar muita memória do computador, não vai demandar muito processamento, ou devemos analisar com mais cuidado para poder não cair naquela situação de pouco recurso computacional e fazer algo extravagante que faça com que o microcontrolador trave. Então, é importante termos em mente agora que a solução do problema não pode ser de qualquer jeito, depende do que queremos fazer, beleza? Continuando, né? A linguagem de programação, compilador, arquitetura, é, é, determina o número de instruções de máquinas executadas por operação. Pessoal, isso aqui é muito importante. Assim, mais uma vez, a gente vai entrar em assuntos aí que vocês ainda não viram, que no caso, a linguagem de programação é justamente o que nós vimos lá no, na disciplina de linguagem de programação. Nós vimos na linguagem de programação Portugal, que era o Visual G, e no final a gente viu a linguagem de programação C. E vocês viram a diferença entre elas, né? A linguagem de programação C, ela tinha bem mais recursos, mas as limitações já estavam bem definidas e a sintaxe era diferente. A sintaxe aqui, pessoal, é como nós nos comunicamos com o computador. No caso, em alguns pontos eram semelhantes, mas tinha palavras reservadas que só um entendia o que tinha que como deveria ser feito, né? Que no caso, eu quero imprimir o nome da pessoa na tela do computador. No Visual G era escreva e na linguagem C era printf, beleza? Era então isso é a parte de semântica. Compilador, pessoal, tem a ver com o programa que nós estamos utilizando. Ou seja, o compilador é ele que faz o meio de campo entre a linguagem de máquina do computador e o programa que nós estamos escrevendo, o software que nós estamos escrevendo o programa. Verifiquem com atenção, né? Os conceitos que nós acabamos de ver. Software, programa e agora temos o compilador. O compilador é o meio de campo. Ele coleta as informações do software que nós estamos fazendo, a programação, o algoritmo, e ele vai para a camada inferior já fazendo a conversão de, de programa em Portugal ou em linguagem C para a linguagem máquina, que são os zeros e uns lá, pessoal. E a arquitetura, no caso aqui, beleza? Bom, sistema de memória e processador determina quão rápido as instruções são executadas. Bom, tem a ver com aquela situação que nós vimos aí no slide anterior, né? O poder de processamento depende da máquina que nós estamos usando, né? E como computador vai ser aquele negócio básico, né? Ela vai ter uma limitação aí, mas se nós usamos o computador para apenas digitar trabalhos no Microsoft Word, isso é tranquilo. Agora, se nós quisermos jogar, sei lá, um GTA da vida, ou não sei, um jogo bem pesado, né? A gente vai precisar bastante poder de processamento para poder suportar isso. E isso também não é diferente quando nós estamos utilizando, é, quando nós estamos programando, né? Dependendo do que nós estejamos fazendo, a gente vai precisar de um computador bem robusto que aguente o poder de processamento necessário. Sistemas de entrada e saída, incluindo o sistema operacional, né, determina quão rápido a operação de entrada e saída são executadas. Também tem a ver com a parte de computador, né, pessoal?